Boa noite, mulheres lindas. Hoje a gente vai começar nossa live aqui com a Paola Alteia, nutricionista, tá? Sobre alimentação não ser punição. Vou adicionar aqui a Paola. Paco, se você não conseguir entrar na minha vida. Ah, conseguiu. Consegui. Oi, Carol. Nossa, eu tô com um tripé meio doido aqui, Ah, eu tô. mas É, o meu também, tá? Sim, a gente agir. não, tá tudo certo. Tô aqui, tô te ouvindo, tô te vendo. Então tá Beleza. ótimo. Ah, Se apresenta um pouquinho, eu falei rapidinho, né? Você, ah, agora, tá, quando você estava entrando, mas fala um tá, pouquinho do seu projeto. tá. Olá, gente aí que tá chegando. O meu nome é Paola Alté, eu sou nutricionista, eu sou de Curitiba. Eu me formei na Federal do Paraná, eu tenho pós-graduação em comportamento alimentar. Eu trabalho com transtornos alimentares e pessoas que têm um relacionamento difícil, né, com o corpo, com a alimentação. E eu tenho o projeto Não Sou Exposição, né, que ele é um projeto assim de conscientização a respeito da pressão estética, a respeito dos transtornos alimentares, a respeito do que a preocupação com o corpo faz com a vida da mulher e como isso não é uma questão menor, porque é uma coisa que afeta muito a qualidade de vida e muitas vezes a gente nem percebe, Tá né? diretamente ligado. É, então eu tô aí, né, sempre em torno desses temas, né? Para quem não sabe, meu perfil é o Não Sou Exposição, se alguém quiser visitar, enfim, Quem não certo? segue, siga lá, Paco, né? Nosso tema aqui está muito interligado, já que eu tô falando de amor próprio, né? De empoderamento, isso tudo, a gente não tem como dissociar a questão da imagem. E aí, junto com a imagem, a gente tem o quê, né? Padrões de beleza e alimentação. Então, Perfeito. para mulheres, a gente não tem como falar que, ah, não, a alimentação não tá ligada, tá? Né? Você Sempre tá. lida muito com mulheres que passam Sim. por esse ponto, e eu também, e eu já comentei um dia desses nos meus stories, que é justamente aquele ponto de mulheres que estão dentro de um padrão social muito desejado, até de um padrão fit, muitas vezes, né? Dessa coisa do, nossa, é uma musa fit, mas que emocionalmente está destruída. Né? Porque Ah, existe é. um peso muito Sim. grande do que é dessa cobrança que vem para a manutenção desse corpo. E a gente tem os transtornos, tem tudo isso que a gente vai falar hoje. Sim, Carol, eu tenho pacientes, inclusive, que ninguém acredita. Assim, você vai ver nas redes sociais e o trabalho, e a pessoa bonita, modelo, fitness, não sei o quê, mostrando um estilo de vida saudável e tal. Nos bastidores, gente, acontece muita coisa, rola muita dificuldade. E às vezes tem umas pessoas, assim, umas mulheres que são pacientes minhas, e quando você vê a imagem que elas passam nas redes sociais, enfim, você simplesmente não acredita. Isso acontece porque muitas vezes, quanto mais bonita é a mulher, muitas vezes mais pressão ela vai sentir, mais insegura ela vai ficar, né, em torno dessa expectativa, enfim, que ela precisa entregar, né? A É muito adequação de um difícil, padrão, né? Principalmente se você vive disso, né? é Porque muito difícil você ser uma mulher que tem que entregar, né? Então, tem gente que olha e fala assim: ah, não, mas uma pessoa dessa não tem uma preocupação na vida, né? Porque é bonita, porque é magra e tal. E às vezes essas pessoas também têm transtornos alimentares e todas essas questões, né? eu tenho não vou comentar por alto, que a gente não vai, né, falar disso agora, mas tem aquela série Verdades Secretas que ela toca alguns pontos bem típicos, né, desse aí de mundo de modelos e tudo mais. Ali tem vários transtornos alimentares e várias coisas muito loucas que se faz para manter o peso, né? E você vê assim, eles vão mostrando mulheres ultra magras já e que vão por um padrão de uma anorexia e de medicamentos e álcool, né, e muitas coisas para ficar sempre naquele padrão desejado, mas elas vivem num glamour, né? Um glamour Perfeito.
Sim, perfeito ali e você não acredita, né? Então, também eu acho que é uma questão que vale a pena, né, Carol? Chamar atenção e tal. E às vezes essas mulheres, elas até se afastam de um tratamento adequado, né? Porque está tão imersa nisso, e muitas vezes isso parece tão natural, parece uma coisa tão do meio ali, como todo mundo faz, todo mundo pensa assim, que é difícil até o reconhecimento, né? Não, peraí, isso não tá legal, isso não é saudável, né? aí Às o vezes meio aquela. influencia, justamente, né? A É, gente tem, tá sendo bombardeada por imagens, né? O tempo todo. Aí vem essa comparação. Ainda tem isso, né? Compara, nossa, fulana ali, a ciclana é linda, ou é isso, é aquilo. E aí é uma coisa que eu tento falar muito, né? A questão da comparação, como isso é um dos detonadores de autoestima, né? Isso mina muito a gente. sim, Ficar comparando com a beleza da coleguinha, com a vida da coleguinha, com o perfil da coleguinha. Gente, cada um tem de fato um perfil, vai atingir uma coisa, cada um tem o seu potencial, né? Belezas são diferentes, sim, pode existir um padrão, mas você mais do que ninguém sabe que esse padrão ele muda ao longo da história, né? Então é um padrão agora, daqui a um tempo é outro, já foi outro, né? Então assim, ninguém nunca vai estar exatamente dentro do padrão. Até a mulher mais perfeita vai ter algo para ser tipo melhorado, né? Porque essa é, sim, é a grande questão do padrão de beleza. A gente sempre sim. tem que melhorar enquanto mulher, né? Sim, Sempre enquanto e mulher. se eu tenho, né? E se eu tenho uma baixa autoestima em decorrência dessas coisas, eu não acho que eu mereço ter uma vida saudável, eu não acho que eu mereço estar bem, e eu não acho que eu deva parar com essas coisas que me machucam, né? Isso é uma questão assim que muitas vezes eu, por trabalhar muito com muitas mulheres, já faz muitos anos, isso chega, né? Que às vezes a pessoa sabe que o que ela faz é nocivo, ela sabe que ela está se machucando, ela sabe que não é saudável, mas que nem você falou, o padrão, ele mina, né? Ele compromete a autoestima das mulheres de um jeito tão intenso que elas já não entendem mais o que é bom, o que é ruim, o que é saudável, o que não é, É a né? Por punição. isso É que a é. punição através do alimento, né? Aí a gente vem com as punições. Uhum, perfeito. A punição através do alimento ou a falta de. Aí a restrição, que a gente fala da reeducação. Gente, a gente vai tocar em todos esses pontos, tá? A Paco vai explicar aqui, não é que você não possa fazer dieta, não é isso. Mas é o que existe por trás de todos esses mecanismos, né? Por que que as pessoas falham tanto com dieta? Por que que é algo tão absurdo assim, né? Tipo, antes de eu entrar tinha um meme ali, minha dieta hoje, aqueles clássicos, né? 7 da manhã, suco detox, almoço, uma salada, depois uma maçã, 9 da noite, 2 pizzas, 3 hambúrgueres, 3 potes de sorvete, não sei o que, não sei o que. Por que que é tão difícil, né? Por que que é tão difícil essa questão da restrição alimentar, desses padrões, né? E todo mundo fracassa. É todo mundo assim tão desmotivado, né? É todo mundo tão fracassado, Não desmotivado é, que não consegue se não. alimentar né, dentro do direito, chamar direito. O que que existe por Não, trás não é, disso? Carol. É, né? Então, olha só, Carol, eu trouxe alguns tópicos aqui mais baseado na fala das tuas seguidoras e tal, algumas coisas que era para, assim, curiosidade delas, enfim. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui é assim, o que que é, ou como é, enfim, você comer bem. É, isso é uma Você grande dúvida. Ah, eu quero me alimentar de comer forma saudável. O que que normal, é? saudável. E eu trouxe, né, algumas informações, algumas questões a respeito disso, mas eu já adianto, assim, Carol, que não é uma coisa simples de desenvolver, não é uma coisa que não seja trabalhosa, é uma coisa que exige, né? Claro que existem pessoas que elas têm uma relação muito orgânica com a alimentação, não tem questões, não tem problema. Então, mas assim, quando a pessoa está num lugar assim de uma dificuldade muito grande em relação à alimentação, muitas vezes isso significa que a pessoa tem uma bagagem, uma história de tentativas e dietas e remédios e, enfim, né,
coisas que já foram feitas, e quando uma pessoa está num lugar de muita dificuldade, é porque tem algo antes, né? Tem uma história, tem um desenvolvimento, tem toda uma questão que vai construindo esse comer transtornado, né? Desajustado, enfim. Então, assim, gente, o primeiro ponto, assim, para a gente saber o que que é um comer bem, o que que é um comer normal, enfim, seriam as sensações de fome e saciedade, que são muito desrespeitadas pelas pessoas, até mesmo porque muitas vezes elas não são identificadas adequadamente. Então, o que norteia a nossa alimentação ao longo dos dias ali são justamente essas duas sensações. Porque, olha, é o nosso corpo falando com a gente. O nosso corpo comunica as necessidades que ele tem através de sensações. Ele comunica Todas as tudo, vezes. né? Ele comunica tudo, se a gente Comunica. fosse ensinado a ouvir. Se a gente fosse ensinado a ouvir. Então, tem a questão de sono, ou evacuar, ou fazer xixi, ou, por exemplo, eu tô com o casaco aqui, se eu sentir que eu tô ficando com calor, eu preciso tirar, porque eu percebo isso e, de modo geral, as pessoas confiam nesses sinais. Ninguém fica pensando assim, nossa, mas será que eu tô com sono? Será que eu não tô? Será que eu durmo? Será que eu não durmo? Não existe essa coisa da pessoa ficar elucubrando, né? Será que eu quero fazer xixi? Será que eu não quero? Mas será que eu vou? Mas em relação à fome, Fome. essa interferência é muito cultural, né? Então, assim, em relação à fome, muitas vezes a pessoa sente, né, aquela sensação sutil ali de uma fome que está surgindo e tal. E aí, de repente, ela deixa aquilo evoluir, 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 até que chega num ponto que a pessoa está com muita fome. Quando ela chega nesse ponto, ela fica muito pouco seletiva, ela vai comer tudo que ela tiver vontade, ela vai acabar exagerando no que ela come, porque quando a gente fica com muita fome, a nossa urgência para se alimentar Aumenta. aumenta, e pela urgência vem a rapidez, e por causa da rapidez acaba sendo muito. E mulheres, gente, têm um hábito crônico de não comer. Porque eles ensinam pra gente que isso é para emagrecer, ou é para não engordar, ou para você ter disciplina, ou para você ficar bonita, ou seja o O que mito for, da entendeu? beleza, né? O passar fome, a anorexia Total. feminina. Total, de passar fome, de se privar e tal. E muitas dessas pessoas, olha só, gente, elas são mulheres gordas que ao longo do tempo, ao longo das tentativas, ao longo das dietas, vai criando esse efeito sanfona, e quanto mais a pessoa se priva, quanto mais a pessoa se restringe, mais peso ela ganha. Aí a gente chega para umas pessoas que têm a taxa metabólica muito baixa já, e daí fala assim, eu não como o dia inteiro e eu não emagreço. Então, essa coisa de você brincar com a fome e deixar ela evoluir, não é legal. Aí tem a questão da saciedade, por exemplo, que a saciedade é um sentimento neutro do corpo, de que antes eu estava com fome, eu me alimentei de alguma refeição, alguma coisa, eu chego num lugar de equilíbrio, eu chego num lugar neutro, eu chego num lugar que não é desconforto, né? Só que muitas pessoas, por inúmeros motivos, acabam mexendo com essa necessidade. Seja porque você para de comer na hora que você acha que você deveria, mas na verdade não foi o Ainda tá com suficiente para fome. você. Seja porque algumas pessoas buscam a sensação de estufamento, buscam deliberadamente, porque a sensação de estufamento traz uma sedação, dá uma É um acalmada, dá um preenchimento prazer, emocional. É. preenchimento emocional. Eu tenho uma paciente que ela fala que isso daí é buchinho cheio, né? Ah, que eu tô de buchinho É a cheio busca e do tal. afeto, né? Aquela coisa do Busca do infantil, do afeto bebê que busca o leite, né? E dorme. Seria essa analogia. O bebê total. mama, tá Que fica, satisfeito, ele ele fica dorme. pesadinho, Ele relaxa e né? dorme. A gente, né, com algumas questões emocionais, a gente busca o que? A comida para, O né, o entorpecimento. afeto, né, acolher e dormir. Sim.
E também, Carol, tem gente que come tudo que está no prato, não pela necessidade, mas está no prato, então eu tenho que comer toda a porção, todo o prato, tudo que me for oferecido. Muitas vezes são questões familiares, né? De tipo, ah, não deixa comida no prato, as crianças estão passando fome, no É mundo isso que eu tem ia falar, gente tem que não toda, a deve gente tem toda comer. uma questão também familiar, né? De como a família já lidava com a comida e foi passado. A gente tem os dois pontos, né? A questão da educação familiar aí, junto com a questão social. E aí junta e vira geralmente uma grande bomba, né? Sim. Então, Carol, assim, se a gente quer começar a se alimentar de uma forma mais saudável e comer normalmente, essa questão da identificação dos sinais do corpo é primordial, é por onde você começa. Tua vida pode estar uma zona, mas se você fala, vou começar por algum lugar, seria por aí mesmo. E aí a gente tem a questão, Carol, da gente comer vários alimentos nutritivos. Porque eu trabalho com abordagem não prescritiva, então não passo dieta, não passo cardápio, nada disso. E muitas vezes, quando a gente fala para uma pessoa assim, você não vai mais fazer dieta, a pessoa acha que ela vai comer sorvete, pizza, coxinha, chocolate, tipo isso. Quando a gente diz para uma pessoa, vamos comer de tudo, tem sorvete, pizza, coxinha, tem todas essas coisas? Tem. Mas também isso abre a possibilidade de você experimentar outras coisas também. Então E, pode ser e arroz, tem um grande feijão. ponto, né? Quando você fala para alguém, eu não vou te falar o que fazer, né? Você vai comer de tudo, vai experimentar tudo, vai comer de tudo, vai ajustando. Isso é o quê? Isso é autonomia, né? É autonomia emocional, é você se responsabilizar também pela sua vida. Então é por Claro. isso que às vezes tem muita, né, um monte de gente que tem dificuldade, porque assim, não, como assim agora eu sou responsável? Né? Não tem alguém com uma Aham, dieta aqui pra mim pra, né, falar, eu vou comer isso, isso, isso. Não. Porque esse é o sim. processo aí do amadurecimento emocional, do autoconhecimento que a gente fala do amor próprio, tudo, é quando você começa a se responsabilizar. Né? Então eu sou Sim. responsável pelas minhas escolhas. Eu quero comer um hambúrguer, tudo bem. Eu não vou comer hambúrguer todos os dias, mas hoje eu quero, não tem problema nenhum, né? Isso é uma coisa, Carol, que é muito importante a gente conversar assim, porque quando a gente entra num lugar na nossa vida que a gente que está decidindo, ninguém está decidindo pela gente, porque quando a gente era criança, ai, alguém me ligando aqui. Quando a gente era criança e tal, alguém aparecia e decidia pela gente, por nós. Então, era o professor, eram os pais, enfim. Quando a gente já está adulto, ninguém vai fazer isso pela gente, né? Então, a gente está nesse lugar de autonomia, de responsabilidade. Só que quando a gente fala para a pessoa assim, vamos parar de fazer dieta, às vezes evolui para uma coisa de extrapolar, de exagerar, de comer o hambúrguer todos os dias, mas isso muitas vezes a gente fala que é um comer afrontoso, um comer indignado, um comer por raiva, um comer por ação, por tristeza, que a pessoa fala assim, poxa vida, eu passei por tudo isso, sendo que não existia necessidade, me pressionaram, me machucaram, me exploraram, e aí a pessoa tá nesse processo de falar, eu faço o que eu quero, eu como o que eu quero, e isso acaba acontecendo também. Só que se a gente pensa assim, de um lado a gente tem a restrição que machuca, que faz Nossa, mal. E o do outro a gente extrapolar, que é uma coisa que também machuca, que é aquela coisa de você comer enlouquecidamente, porque você está ansiosa. A gente precisa estar no meio do caminho e fazer as coisas de acordo com a nossa necessidade, com o nosso equilíbrio, com aquilo que faz sentido para nós. Não assim, ah, eu tô aqui na restrição ou eu tô nesse ponto do exagero. é aí que vem as falhas, né, de dieta. Nossa, eu não como nada, não como nada, não como nada, não como nada. E malho muito, malho muito. Aí eu comi um hambúrguer, então acabou. Né? Acabou, comi o hambúrguer, acabou, acabou a dieta. Agora eu vou comer tudo. E Que não nem o é. meme. É Que nem o exatamente, né? meme. É. E Aí vem daí a tem outra culpa, coisa. você vai falar depois, são um monte de coisa.
Sim. E daí tem outra coisa que, quando a gente fala desse lance da fome e saciedade, muitas pessoas acabam caindo no pensamento de que comida é combustível, que comida é só pela necessidade, que você nunca vai comer por outras razões a não ser a fome. Esse lugar também é complicado. Porque você está seguindo os teus sinais, você está confiando no teu corpo, você está administrando a tua vida, não quer dizer que eventualmente alguém vai te oferecer um bolo, ou você vai ficar com vontade de comer uma coxinha na padaria não sei da onde. Você vai ver uma E comida muito isso é bonita que te saudável. agrada, né? E fala, nossa, eu tô sentindo desejo, eu não tô nem com Não tô fome te daquela, ouvindo. aquele... Não, a pessoa vai ver um prato lindo de algo que ela goste, né? Eu não tô te Um... ouvindo. Escutou agora? Não é defeito no meu. Eu vou sair, depois eu vou entrar de novo, Deixa tá? eu ver aqui, tá? Eu não consigo sair. Eu vou encerrar e vou voltar. Vamos ver agora se volta. Oi. Foi, vamos ver agora. Tá salvo. Depois eu vou Carol, juntar. Não, desculpa. depois eu vou Tá. juntar, tá? Eu vou fazer uma ediçãozinha e eu junto. Vai ficar as duas, tudo Ah, juntinho, não tem problema não. Quem assistir depois. tá bom. Então, cara, ai, desculpa, nem defeito aqui. Então, assim, A gente gente, estava falando da a questão da questão de alimentação você. por prazer, né? O que eu cheguei a comentar foi. Às vezes a gente vê uma comida muito bonita, de algo que agrade. Todo mundo tem coisas que agrada, né? Então, você vê um bolo muito bonito, um prato muito bonito, e aí você tem a vontade de comer aquilo e não tá efetivamente com fome. E aí a pessoa cai naquele lugar que você falou assim, ai, eu não tô com fome, eu tô desejando comer essa comida. Então eu tenho algum problema. Ou se você comer, você fez errado, né? É, né? Não, e não é por aí. Era isso que você ia, né, começar. Eventualmente vai acontecer. Sim, eventualmente vai acontecer, isso é natural, isso é normal. Tudo na nossa alimentação é muito orgânico, muito natural, entende? Quando acontece uma coisa que está travancando, que está estranho, que está gerando angústia, gerando sofrimento, aí é uma coisa que a gente já tem que ver, né? E então, assim, gente, a gente precisa deixar a nossa fome guiar a gente durante o dia e durante a nossa vida, enfim. Então, tem pessoas que falam assim, que tem que fazer jejum, tem que ficar não sei quantas horas sem comer, ou tem que comer de 3 em 3 horas. Tudo isso são coisas externas imputadas, Isso pra mim né? Que nunca não serviu, é. gente, comer de 3 em 3 horas. E eu me sentia culpada, né? Anos atrás eu falava, mas não é possível. Aí a gente cai. Tem algum problema porque eu não consigo comer de 3 em 3 horas, né? O que que tem de errado? Não tem, gente, porque assim, o apetite é uma sensação física muito dinâmica, que depende de muitas coisas. Se é mulher ou homem, se é atleta, se é sedentário, se é uma pessoa gorda, magra, criança, se está de TPM ou não, se está calor ou frio naquele dia. A composição do que você comeu. Porque se você come um macarrão ali óleo, você vai ficar com fome depois de 2 horas. Se você vai na churrascaria, você fica com fome no outro dia. Então, o apetite, ele é uma sensação muito dinâmica. Ele não tem uma regra certinho de, não, a cada X horas, ou tem que ficar sem comer durante X tempo. É muito particular e você precisa se perceber e tudo bem também se o processo não for perfeito. Não, aconteceu uma coisa ali, outra aqui, né? Acabei comendo aqui um bolo, aconteceu que alguém me ofereceu uma coisa e eu comi, e tudo bem, tudo certo, né? Também não tem essa coisa de não fazer dieta virar uma dieta. Não sei se isso faz sentido. Mas às vezes a pessoa olha para esse processo como se fosse algum tipo de expectativa ou da mesma forma que ela faria uma dieta. E não é.
né? Na verdade, é Mas respeitar a própria fome, né? Você respeita a fome, você consegue experimentar todos os alimentos sem culpa, né? E aí que vem a liberdade, porque às vezes isso é muito comum também. Você deve receber várias mulheres assim. Nossa, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, eu quero emagrecer, mas o emocional ainda está muito desestruturado. E o principal foco da pessoa naquele momento é emagrecer. Só que, gente, justamente, né, o que a gente está falando que está tudo interligado. A fome está muito ligada a questões emocionais. Ou a ausência da fome, né? Muita fome, não sentir fome, enfim. Então, quando foca muito nessa questão até do emagrecer, ou ganhar peso, que é menos comum, mas também existe, né? Por que que não consegue? Porque você tem que fazer um trabalho na base, e aí quando você arruma a base, o resto todo consegue ser organizado de uma forma fluida, né? E aí vai é, tudo entrando nos eixos. Então, se você tá com mas excesso de assim, peso, você vai perder naturalmente. Vai tudo organizando. então assim, resumindo, Carol, eu não lembro quem que perguntou como que é comer bem, o que é comer bem. Eu resumo da seguinte maneira: é capacidade de autorregulação. É capacidade de modular o teu comportamento de acordo com a necessidade que você percebe. Então, se eu tô com fome, se eu não tô, se eu quero comer uma fruta, ou quero comer alguma coisa mais salgada, ou se eu tô com sede, quantas horas levam para eu ficar com fome novamente depois disso que eu comi? Apareceu aí um bolo, alguma coisa, tudo bem, beleza, tá tudo certo. Então, é assim. E olha só, Carol, é trabalhoso, né? Às vezes a questão de você pegar lá uma dieta que está dizendo lá, você vai comer 2 colheres de arroz às 3 da tarde, sei lá o quê, isso dá uma sensação assim de amparo, né? É um Ah, não, local porque tem um seguro, papel né? falando É um para local fazer seguro. seguro. Mas a gente, né, as nossas necessidades, o nosso corpo, enfim, não é local seguro, porque nós somos dinâmicos, né? Enquanto a gente não aceita como as coisas são maleáveis, porque precisa de uma flexibilidade cognitiva também, de ver as coisas, de saber interpretar as coisas, de saber que tudo é questão de quantidade, frequência, contexto que acontecem. Então, também tem, né? E essa flexibilidade é pra vida, né? É, Isso é pra vida, gente. A Paco tá dando a questão da alimentação, mas isso vai em tudo, né? Quando a gente começa a perceber que nada. É a história de que a gente não tem controle. Seria a mesma coisa pra fome. A gente não tem controle sobre a vida como a gente não tem esse controle sobre a fome. A gente, né, tem a maturidade por ser adulto, então não, eu não vou. Eu estou com fome, mas eu não vou comer um balde de batata frita ou de pizza, disso, aquilo, porque eu sei que eu vou passar mal, mas eu posso comer a minha batata. Né? A gente sabe regular. Então, tá bom, aqui já me satisfez. Mais do que isso, eu estou saindo do meu limite. e Não, se for, Carol, aí assim, se for autoagressão, aí precisa avaliar também. aí O que entram que tá questões mais profundas. acontecendo, Né? É a mesma né? coisa da restrição, do processo anorexo, coisas do tipo, né? O que que você me diz, Carol, sobre fome social e comer emocional? A gente, para mim, a fome social, a gente até já deu um exemplo que são essas questões quando você vê um prato bonito, né? Quando você vê uma propaganda na TV, até porque é feito para gerar desejo, né? A comida que tá ali, o marketing é isso, gente. Então, quando você tem programas aí de alimentação, esses MasterChef, essas coisas, gente, é muito comum, cara. Minha mãe já falou, nossa, eu não tava nem com fome. Eu comecei a ver aquele bando de prato bonito e fiquei até com fome, tá? Porque é normal, não tem nada de errado, ela não tem problema. Então, vamos lá, a gente tá em final de ano, né? Comemorações de empresa, família, festas de final de ano. Gente, é normal que você queira estar ali com as pessoas que você gosta e você vai ter aqueles pratos, aquelas coisas de memória afetiva, né? Então vai ter um prato que alguém da família sempre faz. Tem aquele bolo que lembra a avó, né? Tem sempre comidinhas que a gente tem um vínculo muito afetivo e que é necessário para a manutenção de toda essa estrutura. Né? Então tem a questão da social, né? Tem reunir amigos. Gente, é bom você reunir seus amigos para comer algo, né? Você vai comer, vai beber, vai conversar. Isso é uma fome social, né?
A questão do emocional que a gente estava falando é quando, para mim, já entra ali no. Você vai descarregando as suas emoções, você não sabe reconhecer muito bem, ou você não sabe lidar. Então é a ferramenta mais fácil daquele momento. É a sua válvula de escape, né? Então eu vou para uma coisa muito, né, tipo, emotiva. É por ansiedade, é por depressão, é por medo, na angústia. O que está rolando que eu vou descontando na comida? Né? É diferente, por exemplo, de um processo da. A gente pode botar duas coisas aqui da TPM, né? Para as mulheres fica mais fácil de entender. A gente tem na TPM, vai ter uma questão emocional, mas que não é emocional, porque aí que tá. A TPM a gente tem uma variação de hormônio, ok. Você pode sentir mais ou menos vontade de certos alimentos, ok. Mas quando entra em coisas muito grandes e que tem relação com descontroles emocionais muito grandes, aí eu fico muito descontrolada na TPM, eu fico muito deprimida, muito irritada, né? Eu só quero comer chocolate, só isso. Né? Não é que você sinta mais uma vontade, não, é só isso. E isso já está dando uma característica de uma questão, de uma forma emocional, né? Por quê? Existem questões emocionais ali que estão aparecendo mais naquela época. É como se a gente botasse um refletor, né? Então, o emocional já não tá Uhum. bom, vem a variação hormonal e tá, você tasca a luz ali e aparece. Tá, a gente já pode falar. É essa visão que eu tenho do lado de cá. Não sei você, como nutricionista, como é que você engloba isso. Não, assim, assim, o que eu acho interessante sobre fome social é festa de Natal, Páscoa, aniversário, festinha no trabalho, que nem você falou, situações assim Festinha que infantil, gente. vão. Ah! Nossa, festa infantil. Misericórdia, então. E são situações assim que encorajam, que oferecem, que tornam propício, né, que a pessoa coma, né, ali. E às vezes assim, o que eu acho em relação ao lidar com comer emocional, porque muitas pacientes minhas falam sobre isso, né? Eu vou ter uma festinha de criança, eu vou ter a festa do trabalho, eu vou ter o Natal e tal. O Natal, Carol, nossa, É como, sofrimento para como que muita eu gente, lido, o que né? eu faço? É sofrimento porque é parente, com comida, com. Nossa, para algumas pessoas é complicado esse evento mesmo. Eu falo assim, ou viaja para o exterior também, Carol. Ah, eu vou para Itália, Aí não eu vai vou comer, né? para os Estados Unidos. É, aí eu falo assim, no sentido de como lidar, né? Não é porque o cardápio é diferente que a gente precisa mudar o nosso comportamento, no sentido de uma desinibição, assim. Então, por exemplo, todo domingo na minha família tem churrasco. Tá, você não vai levar um marmitex de salada. Você não vai levar o teu frango com batata doce num evento de família, assim. Então, é aquela coisa assim, come, mas come com a cabeça no lugar. Come, mas come com consciência do que está acontecendo. Porque não tem problema que o cardápio seja diferente se você souber É a presença, né? lidar. É a presença Então, alimentar. por exemplo, presença. Por exemplo, pizza. Sexta-feira à noite a galera pede pizza. Tem gente que come um, dois, três, quatro, cinco pedaços e bebe um monte de refrigerante e tal, vai deixando a situação acontecer e não tem consciência, não se posiciona, não tem presença, né? Sendo que muitas vezes poderia comer de repente dois pedaços e se sentir bem com aquilo, sem chegar no lugar de estufamento, né? Então eu acho assim que a questão do comer social não é que você não possa participar. Ai, porque no trabalho fizeram bolo tal e eu vou fugir, vou para uma outra sala, não vou participar. Você pode participar, desde que você tenha consciência, né? Não é diferente o teu comportamento quando você está comendo coisas mais triviais do dia a dia E ou você sabe o está que eu comendo um acho mais negócio mais delicado de tradicional. falar, né, de repente, porque isso é incentivado às vezes, né, para as pessoas. Não, se você não tem tal alimentação, tá em dieta, você não pode participar de tais eventos. Você restringe a autonomia da pessoa, você restringe a vida da pessoa, né? Você começa a fechar a vida dela.
isso tem um impacto direto no emocional, né? Você afeta a socialização dela, o ser humano precisa de uma socialização. Então você começa a falar para a pessoa, não, você não vai na festinha da sua empresa porque vai ter bolo. Né? Cuidado com a festa da família que tem as comidas de final de ano. Rabanada. A rabanada é um perigo, a rabanada vai te matar, entendeu? Ela vai pular do prato e vai te assassinar. Então, assim, gente, a gente precisa socializar. Então, você vai gerando outras questões ainda emocionais, né? Eu acho isso muito Sim. delicado você falar isso. Quando é mais simples, é a presença. Você pode comer ali. Ah, eu não quero comer carne, tudo bem. Come as outras coisas que tem na sua porção. Né? Você deu o exemplo do churrasco. Ah, não quero comer carne, tá? Então come a tua salada, teu arroz, uma coisa assim. Na porção que te satisfaz. Não é porque tem muita comida que você precisa comer muito, né? Porque a gente tem muitas vezes essa ideia. Tem muita coisa disponível, eu tenho que comer tudo. Até passar. Perfeito, não. Então, assim, quando você tá com segurança de que você tem presença, de que você é consciente, que você escolhe a comida, não é a comida que te escolhe. Não é assim, a comida vai passar por cima de mim e eu não tenho alternativa. Quando você começa a perceber que você tem alternativa, que você tem isso, que você pode estar ali decidindo, as coisas começam a fluir melhor, né? Agora, a questão do comer emocional, Carol, eu acho interessante assim que hoje o fator desencadeador do comer emocional de uma mulher de 40 anos às vezes não existe mais. Então, assim, quando ela tinha não sei qual idade, ela percebeu que a comida melhora as coisas. E aí aquilo vai reproduzindo, 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 porque é um comportamento consolidado. E às vezes a pessoa tinha dificuldade com a mãe. Agora é uma pessoa que tem a própria família, que não está mais em casa, às vezes a mãe não está nem viva mais, e esse mecanismo continua sendo reproduzido porque muitas vezes as pessoas não têm outros recursos para lidar com a questão emocional. E eu acho legal falar assim, Carol, que na maioria dos casos que a gente tem comer emocional, envolvendo compulsão ou não, são pessoas que, por característica, têm uma tolerância diminuída com desconforto. São pessoas que têm mais dificuldade de estar com o mal-estar. Por quê? Baixa tolerância à Quando a gente frustração. tem frustração, desconforto, né? Porque quando a gente tem um sentimento que a gente considera desagradável, a nossa cultura diz que a gente tem que fazer alguma coisa a É respeito, que a gente aniquilar, tem que né? corrigir Aniquila. aquilo. Aniquila não existe. Você não está triste, você não está com raiva, você não está frustrada. Acaba com isso. Alto astral. É, Alto não, é good astral e vibes. É, positividade, good good vibes nada, vibes, não, e nada aí existe. por exemplo, fazer uma panela de brigadeiro, comer um pote de sorvete, pode entorpecer momentaneamente. E aí a pessoa não está mais em contato com aquela emoção difícil que eventualmente vai aparecer de novo. E se a gente faz um link, né? Toda vez que eu tenho uma emoção desagradável, eu como sorvete e a emoção desagradável é praticamente diário, isso vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Então, esse link precisa ser rompido, né? De não é porque aconteceu uma coisa desagradável que eu vou imediatamente comer o sorvete. É uma recompensa muito Posso rápida, desenvolver né? outros recursos. É imediato. Gratificação imediata. Tem uma, a Thalita falou assim, ah, vocês podem falar sobre a falta de apetite, né? Tem dias que eu não consigo comer nada, mesmo forçando. Olha, a Thalita? É, Thalita? Thalita. No meu entendimento, isso não é um problema, tá? Eu tenho paciência, porque o organismo é muito dinâmico e é muito diferente de pessoa para pessoa. O meu noivo, na real, meu noivo, ele é magro de doer. É ridículo, assim, ele é muito magro. E ele come o tempo todo e ele não engorda nem por decreto presidencial, mas ele come, come, come e ele me diz o tempo todo que ele tá com fome, que ele tá com fome, que ele tá com fome. Eu faço uma refeição com ele e uma hora depois ele tá me dizendo que ele quer comer.
Então, existem outras pessoas que, por exemplo, acordam de manhã e já querem um café da manhã. Suco de laranja, café, pão, tal, crepioca, que as pessoas gostam de fazer. Tem pessoas que acordam de manhã e elas vão ter fome horas depois. Vai mais almoçar. Existem pessoas que gostam mais de comer na parte do dia ali, café da manhã, almoço. Tem gente que prefere comer mais à noite. Então, isso vai do organismo, vai de pessoa para pessoa. Claro que a inapetência daí pode ter relação com questões emocionais. Algumas pessoas abrem, algumas pessoas comem mais quando elas estão sofrendo por alguma questão emocional, mas existem algumas pessoas que trancam, Tem, né? Então isso vai. dependendo, às vezes, depressão pode causar uma tristeza até mais profunda. Isso tem aí é muito pessoal, né? É, mas assim, se for uma inapetência que dura um certo tempo, mas eventualmente a pessoa come, isso não é um problema. Se for uma inapetência que está gerando um emagrecimento, uma falta de energia, que você vê que a pessoa não está saudável, que ela precisa comer e não, por alguma razão não está conseguindo. Isso é uma coisa. Agora, um período assim que a pessoa fala, ah, não, nessa hora não tenho fome e tal. Geralmente isso não é um problema, né? A Karina fala assim: ah, hoje mesmo eu comi muito bolo de fubá e eu já estou cheia, mas se eu pudesse eu comia mais porque eu amo, é normal. Normal, né? Seria surpreendente se você falasse, não, não quero mais comer isso, que é horrível. Aí seria, né? Quando você gosta de alguma coisa, isso não é um problema. Isso é uma coisa que a cultura incute na cabeça das pessoas, principalmente das mulheres, que é você não deveria gostar dessas coisas. E se você gosta dessas coisas, bolo, doce e tal, tem alguma coisa É, errada com mulher, na você que você verdade, não não deveria deveria se gostar de interessar. comer, né? Tanto, a mulher não deve. Comer. Tanto que a gente escuta, assim, hoje menos, mas o que que se dizia muito, né? A gente pegou essa geração de revista Capricho. O que que tinha nessa revista, gente? Pelo amor de Deus, o que que dizia ali? Né? Pra você ser uma menininha atraente, bonitinha e tal, você tinha que comer pouco, né? Você não pode, às vezes não tinha nem que comer. Você vai encontrar um menino, você não tinha nem que comer. E se você comer, você tem que comer pouco, né? Sempre foi isso aí, tipo, de mulher não tem que comer. A mulher atraente, É. ela não come, né? Você passa fome. Então, quando você sente Mas isso fome, aí então, Carol, primeira consulta comigo, elas falam assim: o meu problema é que eu gosto de doce. Nessas palavras, o meu problema é que eu gosto de fome, ou o meu problema é que eu gosto de comer. E eu falo, isso não é um problema, isso é absolutamente normal, porque doce é bom e as pessoas gostam de doce, e é normal que você se sinta atraído, não tem problema nenhum, né? Quando a pessoa começa a recusar o alimento, não tem vontade de nada, ou uma pessoa está hospitalizada, está com sonda, ou tem anorexia muito severa, isso é uma coisa que chama atenção, né? A pessoa recusando o alimento que está ali para deixar ela viva. O nosso interesse pelo alimento, a questão da gente gostar de comer, é um mecanismo evolutivo para a gente se interessar pela vida. Porque se eu não quero nada, eu fico aqui e eu morro. tem questões, Então, ah, tem essas questões profundas, tá ligado com a sobrevivência, com a excitação sexual, com a reprodução. E, gente, o não comer, né, ou a restrição, a se passar fome, é justamente o que a Paco tá falando, né? Você vai deixando de viver, vai reduzindo essa energia realmente do corpo, você vai ficando cada vez mais lenta, você vê que fica sem comer, né? Fica muito tempo sem comer, você vê que o raciocínio fica lento, né? Vai baixando ali índice de glicose e tudo, você vai ficando muito lenta. É mais ou menos como se você fosse baixando ali para ir para morrer. Então, o não comer claro. é sério, né? Mas assim, Carol, isso especificamente que ela falou do bolo de milho, bolo de fubá, bolo de milho? Fubá, Bolo de milho? não bolo de Fubá. fubá. Eu amo bolo de fubá, comi e se eu pudesse, continuaria comendo. Isso mostra uma capacidade de autorregulação dela. Tipo, nossa, isso é muito bom, comi, porém, vamos parar por aqui.
Porque existe uma consciência, existe ali um entendimento do quanto aquilo pode começar a ficar excessivo, né? Por mais que você goste, por mais que você tenha o ímpeto, por mais que, nossa, eu comeria bolo de fubá todo dia, o dia inteiro, isso é uma coisa, é uma vontade. Agora, você agir em função dessa vontade é que vai fazer toda a diferença. Porque, eventualmente, a vontade do bolo vai passar, enfim, e essa gratificação ela vai ser adiada, de repente até vai aparecer em forma de outras coisas, enfim, e a vida segue. É complicado quando a pessoa gosta muito do bolo e come o bolo inteiro. Que daí ela não está conseguindo regular o próprio comportamento. Né? A questão, porque o problema não é a vontade aparecer, a vontade é espontânea, a vontade surge, não dá para passar uma borracha na vontade, vontade está aí. O que vai fazer toda a diferença é a tua resposta comportamental, né? Não, da casa da Thalita aqui, ela até fez um outro comentário. Eu recomendo, se você não tem nenhum tipo de acompanhamento, aí procurar, né, Thalita? De repente até com a Paco Uhum. mesmo, para parte de nutrição, se você não faz terapia, também ver. Porque ela diz que passa, às vezes, uma semana inteira sem comer, né? Ah, tá, não, daí é Né, outra questão. é uma questão que a gente não tem como ver aqui, mas é necessário um acompanhamento, se você ainda não faz. Precisa, assim, eu sugiro que você veja isso, procure terapia ou psiquiatra ou alguém da tua confiança, enfim, para porque isso realmente daí É uma o ser questão, humano ele seu emocional tá é dando algum alerta, né? E é necessário que seja escutado. Tem alguma outra questão. eu não falei com ela, né? Mas às vezes pode ser, de repente, pode ser preocupação com o corpo, ou com engordar, alguma coisa assim, ou pode ser autoagressão, ou pode ser uma questão emocional que realmente suspende ali o apetite, ou uma depressão. Então, assim, a gente não falou com ela, mas é uma atenção, assim, terapêutica é importante, né? A gente até já respondeu aqui, a Karina falou, mas a gente já falou isso, que foi na hora que cortou, gente. Depois eu vou juntar a live, tá? Vou editar, que a gente teve que sair e voltar. Que era a questão do comer de 3 em 3 horas, que não tem essa necessidade, né? A Paco já respondeu, justamente. Cada um tem Hum. o seu apetite, aí a sua necessidade. Imagine, Carol, se, olha só, existem 7 bilhões de pessoas na Terra. Imagine se cada uma precisasse comer a cada 3 horas. Qual o sentido disso? Gente, comigo não rola isso, não. Não rola. Eu devo comer umas 3 vezes ao dia. E dependendo, né, eu moro no Rio de Janeiro. Agora, milagrosamente em dezembro, ainda não tá um calor infernal. Mas daqui a pouco a gente chega naquela coisa maravilhosa de 45, com sensação de 50. Mesmo que você ligue ar-condicionado, não dá vazão, tá? É a estrutura, né, do Rio de Janeiro. Então, é normal que nesses períodos de verão eu não coma muito. Eu quase não Sim, coma, né? orgânico, Eu vou orgânico. viver com muita Sim. água, muito chá gelado, suco de fruta, eu vou comer muito pouco, porque é muito quente, gente. Então, existe tudo que você falou, né? São fatores, tem ambiente, tem tudo que você tá. Fatores. Aí você vai pegar pra uma pessoa Aqui, que por tá no lugar, exemplo, lá em Curitiba no inverno. gente, vocês não têm noção. Assim, gente, faz negativo, que é uma desgraça, né? Então, não tem calefação, não tem nada, a gente fica encapotado dentro de casa. Nesses períodos, as pessoas fazem sopa com creme de leite, fazem, né, coisas mais gordurosas e batata assada e, né, carnes assim até mais gordurosas, porque existe essa necessidade, né? Então, Isso que eu ia falar, tem a um necessidade do frio. corpo pra se manter, né? Tipo, Claro, assim, um frio assim curitibano, tem algumas nutricionistas que falam assim, ah, faz chá, sabe? Ao invés de você fazer uma coisa mais encorpada e tal, faz caldo e tal. Não funciona muito bem aqui porque faz muito frio, é como se fosse uma Sibéria. Então as pessoas têm essa necessidade de coisas mais calóricas, mais gordurosas, enfim, até aqui de repente as pessoas são um pouco mais gordinhas e normal. Tá dentro da normalidade,
né? Sabe uma coisa que eu queria que você falasse, não sei se você já falou, da questão do se alimentar e não ficar se lamentando, da Ah, eu adorei culpa, essa! né? Culpa com a Não, eu alimentação e adorei. tudo mais. Como é que você Eu lida com adorei. isso? Nossa, olha só, teve uma pessoa que ela escreveu, eu não sei quem é, mas ela escreveu assim: como que faz a reeducação alimentar nos momentos difíceis sem ficar se lamentando? E eu achei isso de uma crueldade da pessoa com ela mesma, porque, assim, eu, honestamente, não entendo direito o que é a expressão reeducação alimentar. Porque, no meu entendimento, a gente está falando de pessoas que comem mal por ignorância, pessoas que não sabem as coisas, por isso elas precisam de uma reeducação ou de uma educação, enfim. Quando eu trabalhei assim com Hospital das Clínicas, SUS, Unidade de Saúde, a gente lida com pessoas que realmente não estão se alimentando bem porque elas não sabem as coisas. Agora, o público que eu pego, que são pessoas com curso superior, são pessoas que já fizeram 300 dietas ao longo da vida, são pessoas que têm conhecimento do que é saudável, o que não é. Então, assim, não acredito que seja exatamente, né, a questão, porque a gente sempre diz assim que o saber não é protetor. Saber não é protetor quer dizer que a pessoa pode saber tudo de nutrição e de coisa saudável e informação na cabeça e tal. Não quer dizer que ela vai desenvolver aquilo, não quer dizer que ela vai fazer. Se fosse fácil assim da gente passar uma reeducação e a pessoa sair se alimentando bem, seria ótimo, mas não é muito assim que funciona. Então, nos momentos difíceis da vida, vai ter uma questão assim da pessoa ficar se batendo, assim. E isso pode acontecer e isso é normal. Só que a gente vive numa cultura da alta produtividade, do alto astral, do good vibes, do não sei o quê, e de uma crueldade do indivíduo com ele mesmo, que a pessoa fala assim: como que eu faço isso sem ficar de mimimi? Ela disse mais ou menos isso. Como que eu faço esse negócio sem ficar me lamentando? Assim, eu sempre digo, é uma coisa que eu tenho muito costume de dizer, que não existem desculpas, que existem motivos. Assim, eu não acredito no conceito de desculpa, eu não acredito no conceito de mimimi, porque a partir do momento que uma pessoa traz alguma dificuldade que ela efetivamente tem para seguir uma alimentação saudável e tal, isso já está sendo um empecilho para ela e é real. É real. Não é uma lamentação, não é E sabe o que eu uma acho frescura. mais sério, assim, mais sério e delicado, né? Porque geralmente a pessoa não tem consciência, mas a gente tá vendo. Que quando chega a esse ponto que você tá falando, é o quê? Porque existem questões emocionais bem profundas e a alimentação é só um sintoma, né? Então é justamente aquilo, arruma um sintoma, não arruma a causa, né? Então eu vou ali, vou arrumar, vou botar pra fazer uma dieta e mas o meu emocional continua com os mesmos Aqui, problemas. vou Eu tô com a fazer, mesma estrutura né? emocional de antes, mas eu tenho que dar conta de passar pela restrição alimentar. Senão, E se eu não conseguir é porque eu fico me eu não lamentando, sou esforçada, né? né? É. E isso, Carol, diz tantas coisas pra gente, né? Ó, culpa, porque quando a dieta não dá certo, a culpa é minha, sendo que existem mil coisas no processo da dieta que fazem com aquilo não vá para frente, mas assim, questões assim fisiológicas, questões metabólicas, questões psicológicas, questões sociais, emocionais, tipo, várias coisas a respeito da dieta fazem com que a dieta fale com você. Não é você que não conseguiu, é a dieta que não se aplica. Só que quando você está fazendo lá uma dieta, uma reeducação, sei lá o quê, e você não consegue, e você acha que tudo depende do teu esforço,
você vai ficar se culpando, achando que você não conseguiu, né? Tem a questão da vergonha, que isso tem muita relação com o mito da beleza, né? Vergonha, Que punição. a mulher tem que comer de uma determinada maneira e se ela sai desse script, tá errado, é lamentação e punição de tipo, não, como que eu faço para andar na linha, né? Para não falhar, para não errar, porque na verdade é essa idealização de como deveria ser É o uma perfeccionismo, alimentação né? Esse é o perfeccionismo. e gera vergonha, né? E aí tem a questão da autocobrança, que é assim, Carol. As pessoas precisam entender que muitas vezes as dietas que elas fazem, reeducação alimentar, seja o que for, é de uma dificuldade de seguir surreal. Porque você tem que seguir as porções, você tem que Porções. seguir o horário, você tem que seguir a qualidade daquilo que é feito, você tem que controlar o teu emocional, você tem que cortar várias coisas da tua dieta, você não pode participar de eventos sociais e todas essas coisas que eu estou falando, muita gente diz que é a tal da reeducação alimentar. Que é o normal, Que é, ah, saudável. não, que seria o saudável. E aí existe essa autocobrança e uma falta de entendimento do quanto que aquilo está sendo difícil e a pessoa se acha fraca. E por último, assim, cara, eu acho que é até legal você falar sobre isso, que é a falta de compaixão. Que eu achei essa fala de uma crueldade, É muito assim, autopunitiva, né? É muito muito autopunitiva. punitivo. É uma coisa assim, gente, pra quem, né, não entende, conseguir entender. É como se fosse uma questão do masoquismo. Só mereço ser amada ou valorizada se eu tiver passando pelo esse processo de punição e sofrimento, sabe? Então, se eu não passei porque eu falhei, então qual é o Eu meu. mereço castigo. Entendeu? Eu tenho que ser punida. Eu deveria estar enquadrada, eu não estou, né? É uma questão Então, muito assim, profunda. e eu não. Nossa, essa frase, gente, ela significa tantas coisas. Quando a gente vê uma mulher falando isso, a gente identifica tantas coisas que poderiam estar melhores na vida dela e ela de repente não percebe ou não sabe, né? Porque essa questão, assim, de você disciplinar as pessoas, eu não estou nem falando das mulheres exclusivamente, das pessoas de modo geral, né? A gente está vivendo na época da superprodutividade, da disciplina, do trabalho enquanto eles dormem, e não sei o quê, e não sei o quê, né? E aí fica essa coisa de castigo, essa coisa punitiva, e às vezes a pessoa acha que ela é merecedora desse lugar, É né? merecedora do sofrimento, da punição, né? Já que eu não dei conta. É, sim, e o castigo é ela mesma que faz para ela, né? E isso, assim, olha, gente, eu vou dizer para vocês assim, eu trabalho com toda essa questão de você parar com isso, né? Tirar a pessoa do contexto da dieta e fazer uma alimentação assim mais orgânica, que a pessoa tenha mais presença ali, é com isso que eu trabalho. As mulheres se odeiam de modo geral, assim. Na literatura a gente chama isso de insatisfação corporal normativa, porque é natural, normal que as mulheres não gostem do corpo que elas têm e queiram mudar e queiram emagrecer e todas essas coisas. Só que existe a crença de que você precisa se odiar para você chegar em algum lugar ou para o negócio não evoluir para um descontrole. Então, as mulheres têm medo de ter compaixão, têm medo de se amar, têm medo de se tratar com carinho, porque, ai, Paola, se eu parar de me odiar, eu vou engordar 30 quilos. Né? Não vai funcionar para mim porque eu não posso parar.
Porque a pessoa aprendeu ao longo da vida inteira que é desse jeito que as coisas funcionam. Que é na rédea curta, na disciplina, no Controle. castigo, controle. Então, assim, se vocês têm isso, gente, de falar assim, não, eu entendo tudo que a Paola está falando, mas eu não posso parar, porque eu preciso desse controle, porque eu preciso saber que eu estou me odiando, me disciplinando, eu falo para vocês que é justamente a autocompaixão que faz o negócio andar. De verdade. É a autocompaixão que tá ligada à autoestima, amor próprio, e aí é que flui de fato, né? Porque quando você se trata com carinho, você come. É uma coisa tá ligada à outra. Eu me trato com carinho, eu começo a me alimentar melhor, a respeitar a minha fome, a minha saciedade, eu não vou comer demais, também não como de menos, o corpo vai se regulando, gente. E a autorregulação, ela não é só física, né? Ela é emocional. Então vai Perfeito. tudo equilibrando ali e vai fluindo. Que seria justamente essa a chave. Tem uma coisa que eu gostaria só que você respondesse aqui, ó, que essa eu acho ótima. Laticínios, farinha de trigo, açúcar, né? Muitas pessoas, como médicos e nutricionistas, falam que são alimentos que inflamam o corpo e que se deve evitar. Uhum. Bom, gente, esse processo inflamatório, ele até existe no corpo, mas ele é muito sutil. Não é como se o corpo estivesse em chamas, não é como, sabe quando você bate a canela, fica vermelho, incha e tal. Algumas pessoas têm essa ideia de que não é isso que está acontecendo no corpo, porque inflamatório é uma palavra que leva a cabeça para isso, né? Sugere isso. E, na verdade, assim, no processo de digestão desses alimentos, algumas células do corpo entendem, né, enfim. Foi aqui, não, já voltou. Oi? Aqui tinha Voltou? travado, voltou, voltou. Não, sabe o que eu ia te perguntar? Gente, eu vou sair. Tá lindo, gente, Então, mas continuemos. ai, desculpa, não. Olha, Carol, desculpa. Desculpa, eu coloquei o cabo aqui. Sobre os alimentos, é uma inflamação de baixo grau. Algumas vezes na hora da metabolização ali de lactose, coisas assim, é, você aciona alguns mediadores inflamatórios, né? Que o corpo confunde isso com o invasor ali, mas é de uma forma muito sutil, não é da maneira que as pessoas falam que é uma Eu acho que esse coisa caso absurda, grave que as né? pessoas falam é só quando tem de fato E a problema, gente não? tem que pensar no seguinte: ela falou lactose, glúten e açúcar e isso aí. A gente tem que parar para pensar que, tecnicamente, você cortar esses alimentos da tua vida pode ser muito interessante. Você vai encontrar inúmeros estudos falando que faz bem, que diminui a inflamação sistêmica e para algumas pessoas a lactose é um problema realmente, e algumas pessoas têm intolerância ao glúten, enfim. Mas a gente precisa ter um cuidado em relação a como que a gente vai fazer isso, porque você cortar totalmente o açúcar da tua vida, cortar totalmente laticínios da tua vida, cortar totalmente qualquer tipo de farinha da tua vida, dependendo do perfil da pessoa, da história da pessoa, da relação da pessoa com a comida, da maneira que a pessoa vivencia a restrição, isso pode ser um tiro no pé. Você fala assim, não come mais doce, nunca mais. A pessoa vai ter um episódio ali que ela vai acabar comendo muito. Então a gente precisa ver qual é o preparo da pessoa para passar por aquela restrição, se isso for necessário. Se isso for necessário, a gente vê com cuidado ali a preparação emocional, enfim, daquela pessoa. E se não for necessário, pelo amor de Deus, né, gente? Porque a coisa que mais tem hoje em dia é a pessoa cortando glúten, cortando Alimento. lactose, cortando não sei o quê, cortando não sei o quê.
E, na real, não tem necessidade. Então, precisa avaliar junto com um médico confiável, né? Um médico bacana, se existe realmente, né, essa necessidade de restringir e pensar qual é o perfil daquela pessoa. Em relação ao açúcar, E eu olha, só finalizo dizendo que doce faz parte da vida e não adianta a gente querer que seja diferente. Então, assim, você fala, vou cortar o açúcar da minha vida total. Alguém vai te oferecer um bolo no escritório, você vai numa festa de criança, você vai ter vontade, você vai eventualmente entrar em contato com o açúcar na vida. Então, é muito melhor você ter a consciência de que em alguns momentos aquilo faz parte da vida, do que ficar, vou cortar, vou cortar, vou cortar, até você chegar num momento que você perde as estribeiras e acaba comendo muito ali. Então é por aí o negócio.